Oi, boa tarde. Meu nome é Laura, eu sou pesquisadora aqui do INB. É um prazer para nós recebê-los aqui nesse seminário, que é a inauguração do nosso Centro de Estudos Sociedade, Ciência e Tecnologia. Essa é a primeira de muitas atividades que virão desse novo centro. Esse centro faz parte do INB Digital, que terá cursos, palestras, grupos de estudos, tanto desse centro quanto do Centro de Estudos Norberto Bobbio. Nossos primeiros 3 cursos já estão com as inscrições abertas, e em comemoração ao seminário, também para prestigiar vocês que estão aqui nos assistindo, nós conseguimos colocar um desconto que é limitado por esses primeiros 3 cursos, que são Verdade, Mentira e Política no Mundo Contemporâneo, que vai ser ministrado pelas professoras Renata Nagamini, que é pesquisadora do SEBRAP, e Ludmila Franca Lipke, que é doutoranda em Ciência Política pela Universidade de Berlim. Também vamos ter um grupo de estudos guiados sobre o Banquete de Platão com o professor Pedro Dotto, que é doutorando em Filosofia pela New School, e um grupo de estudos guiado sobre a Filosofia do Direito de Hegel com o professor Tomás Pimenta, também doutorando pela New School. Nessa mesa, vamos falar sobre os retrocessos com o avanço da indústria cultural com o professor Ricardo Mussi, que é professor de Sociologia da FELESH na USP, e com César Barreira, que é doutor em Teoria e Filosofia do Direito pela UERJ e coordenador científico do Instituto. Então, passo a palavra ao professor Ricardo Mussi para começarmos as falas. Boa tarde a todas e todos. Queria começar agradecendo e saudando essa iniciativa, dizendo da importância no cenário, no momento atual, de construir espaços para debater, para discutir questões do presente, questões que concernem a vida de todos nós, e uma extensão, de certa forma, do que se tenta fazer na universidade, mas aqui de uma forma mais livre, mais aberta ao público em geral, não só a estudantes de uma determinada universidade, mas a todos aqueles que se interessam por esses temas, né? Isso, essa busca de uma abertura para o espaço público, né, certamente é um dos traços característicos da obra do Norberto Bobbio. Bom, o tema indústria cultural, né, a expressão ela surgiu num artigo de 43 do Horkheimer, intitulado Arte e Cultura de Massa. Quer dizer, cultura de massa é o termo que mais circulava, então, para expressar as novas formas de entretenimento e também de produção em escala padronizada da arte. Mas nesse texto, que saiu no último número da revista do Instituto de Pesquisas Sociais, último número que foi editado em 43, 42, 43, nos Estados Unidos, que já saiu em inglês. Antes, o Instituto publicava seus textos em alemão. O Horkheimer usa o termo indústria cultural. E depois, obviamente, né, ele se torna um tópico, né, é muito conhecido. Ele constitui um dos fragmentos, o mais volumoso até, do livro
um discurso, né, do livro Dialética do Esclarecimento, que o Horkheimer escreveu junto com Adorno. Lá ele tem o título A Indústria Cultural, o Esclarecimento como Mistificação das Massas, né? Quer dizer, a indústria cultural já vai para o título, né? Ela já, agora ela se apresenta como um conceito desenvolvido, né? Esse termo depois foi muito associado ao Adorno, tanto que quando se fala em indústria cultural, as pessoas pensam em Adorno, né? É que o Horkheimer, depois desse livro, ele se tornou, voltou para a Alemanha, se tornou reitor em Frankfurt, ficou lá há quase 10 anos como reitor, reconstruindo a universidade que tinha sido tomada pelos nazistas, né, enfrentando muitas dificuldades, porque os professores que lá estavam, né, tinham sido formados na cultura já do nacionalsocialismo e se afastou desse tema. O Adorno, por sua vez, escreveu, né, um artigo que, aliás, acabou de ser editado em português novamente, já tinha uma edição na coletânea da Ática organizada pelo Gabriel Com, e agora saiu uma tradução recente, saiu esses dias do volume Parva Estética, né, que chama Sem Diretriz em português, que onde está a conferência que o Adorno fez nos anos 50. O Adorno fez uma conferência na, no Collège de France, na Sorbonne também, que é uma apresentação do conceito para os franceses, chamada Résumé sobre indústria cultural, e esse texto ele circulou muito, então ele que tornou o tema obrigatório. Então, os cursos de comunicação, de arte, de sociologia, de antropologia, política, história, né, todas essas áreas, jornalismo, é quase que obrigatório se estudar indústria cultural e se associa isso a Adorno, mas, na verdade, o termo surgiu com Horkheimer e ambos escreveram juntos o capítulo da dialética do esclarecimento, né? Então, para a gente discutir propriamente a atualidade do conceito, preciso primeiro estabelecer o que é esse conceito, né? E é o que eu vou tentar fazer aqui na minha fala inicial, porque depois nós teremos um debate, e aí no debate a gente discute mais a atualização e os aspectos que não foram explicitados ou mal compreendidos ou mal expostos, né? Mal expostos por mim sobre esse conceito, né? Quer dizer, esse fragmento, né, ele se situa num momento determinado da dialética do esclarecimento, né? Ele, ele é apresentado lá, né, como uma expressão do mito, né? Nós vamos ver, de certa forma, como isso tem um certo significado no caso, né? Mas ele também é uma espécie de reposicionamento do Instituto acerca da função e do significado da cultura na sociedade de massas, né? Quer dizer, nós poderíamos dizer, né, de uma forma assim bem palmar, né, bem didática, digamos, né, que a indústria cultural designa, o termo indústria cultural designa o sistema da arte no presente histórico.
É um sistema que vai funcionar como uma espécie de nivelação da cultura. Aliás, mais precisamente, é um sistema de não cultura, né? Ou, como eles dizem ao longo do texto, uma barbárie estilizada. O Adorno e o Horkheimer foram impactados pelas teses do Walter Benjamin sobre o conceito de história, que o Benjamin redigiu entre 39 e 40, né? E que transportava, quando foi preso pelas tropas do Franco, né? E entre ir para o campo de concentração e tomar cicuta, resolveu tomar cicuta. Então, eles vão formular, né, um conceito de diagnóstico do presente, né, que vai buscar reconstruir as determinações da dominação social ao longo da história. Então, eles vão adotar como ponto de partida para entender a barbárie contemporânea. Né, esse texto foi escrito na época em que Hitler estava no poder na Alemanha, né, e ainda não havia indícios de que seria derrotado, mas, né, eles vão escolher a seguinte passagem da tese 8. Né? Eu cito o trecho do Walter Benjamin. A tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é a regra. Então, esse termo, né, estado de exceção, que o Benjamin coloca no debate, invertendo o sentido que ele tinha no Carl Smith, né, ele vai ser uma espécie de mote do livro de certa forma, nós vamos poder pensar a indústria cultural como sendo, como eu disse, né, já que o sistema da arte no presente histórico, ele é o sistema da arte também de um estado de exceção. E o livro vai se orientar, né, dialética do esclarecimento, por um mote correlato a essa da tese, que eles enunciam lá no início do livro, que eu vou ler aqui o trecho. Eles dizem: no sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e investi-los na posição de senhores. Mas a terra totalmente esclarecida resplandece sobre o signo de uma calamidade triunfal. Quer dizer, então, fica, né, quando se compara esses dois trechos que eu li, né, fica, de certa forma, claro como esse diagnóstico do presente histórico do Benjamin vai ser incorporado na análise que o Adorno e o Horkheimer vão fazer do desenvolvimento histórico da humanidade. No âmbito da cultura, essa relação entre mito e esclarecimento vai ser antecipada, porque ela vai, lá no prefácio, como um nexo específico. Eles dizem, eu vou ler: o segmento sobre a indústria cultural mostra a regressão do esclarecimento à ideologia, que encontra no cinema e no rádio sua expressão mais influente. O esclarecimento consiste aí, sobretudo, no cálculo da eficácia e da técnica de produção e difusão,
em conformidade com seu verdadeiro conteúdo, a ideologia se esgota na idolatria do existente e do poder pelo qual a técnica é controlada. Então, como autores da tradição marxista, né, expoentes que são do marxismo ocidental, eles vão procurar ressaltar o caráter ideológico da indústria cultural, mas não é ideológico no sentido que a gente usa normalmente o termo de uma ideologia que se opõe à outra, mas ideológico no sentido que o Marx usa lá na ideologia alemã e no 18 Brumário, né, que depois eles vão chamar de reificação, que é uma inversão, né, dos fatos, né, dos acontecimentos, né, uma racionalização que inverte, né, que inverte os fatos, né, e que ela vai ter essa dupla dimensão. Ela tem uma dimensão, digamos assim, material, que eles vão estudar ao longo desse artigo, né, que nós não vamos ter tempo de desenvolver aqui, que é as formas como a indústria cultural se constitui, né, por meio desse cálculo da eficácia e da técnica de produção e difusão, né? Quer dizer, nós sabemos que os roteiros da televisão, para dar um exemplo mais atual, né, são calculados em função da sua capacidade de aumentar a audiência, né? Então, o critério da organização estética, da produção estética, passa a ser essa eficácia, né? E há toda uma técnica envolvida nisso, né? E essa é a dimensão material, mas a dimensão intelectual, né, a gente poderia até dizer espiritual, cultural, né, da indústria cultural, né, é a de uma ideologia, né? Quer dizer, é isso que eles dizem no final dessa citação, quando eles falam que se trata de uma idolatria do existente e do poder pelo qual a técnica é controlada, né? Quer dizer, isso é muito evidente, né, para quem acompanha os conteúdos da indústria cultural e mesmo os comentários do jornalismo, da, das diversas pessoas que participam desse sistema, né? Quer dizer, então, resumindo, né, um pouco o que eu disse, o termo indústria cultural vai designar, numa primeira indicação, a forma histórica da cultura na sociedade administrada, que é o termo que o Adorno e o Horkheimer vão usar, né, para o capitalismo pós, durante a guerra e pós-segunda guerra. Eles vão manter esse termo, né, e o conceito de indústria cultural foi pensado também, né, no que acontecia nos Estados Unidos. O livro foi escrito nos Estados Unidos. Então, esse capítulo ele tem mais a ver com a sociedade americana do que com o nazismo, né? Porque ele não é uma análise do nazismo, inclusive, porque eles estavam lá instalados, eles escreveram um livro, olha só onde, o local, a geografia. Eles escreveram o livro em Beverly Hills, ao lado de Hollywood. Eles alugaram uma casa lá para escrever o livro, né? Lá era um centro de imigrados, né? Lá eles conviviam com Brecht, com Chaplin, né? E escreviam um livro ali no meio de Hollywood, né? Então, ele diz respeito, né, a esse mundo que desde então prevaleceu. Então, é o lado que eles já calculavam que seria vitorioso na guerra, né? Então, indústria cultural é um sistema que articula a partir de princípios comuns
campos aparentemente distintos, como o cinema, o rádio, a televisão, a imprensa, a opinião pública, o esporte, a moda e a publicidade. Quer dizer, o que o Adorno e o Horkheimer vão explorar ao longo desse texto é de que a lógica imanente de cada uma dessas esferas, né, e há parágrafos sobre cada uma delas, né, tem uma afinidade entre si e mais, né, com a racionalidade técnica e científica. Então, há uma mesma razão, né, tecnológica, que eles chamam de razão abstrata, né, que é subjacente ao processo histórico de dominação da natureza, seja a natureza interna, né, dos indivíduos, seja a natureza externa, né, um tema muito atual, dado, né, as ameaças de colapso climático, que vai orientar, de certa forma, a totalidade da vida social. Então, isso pode ser visto, né, nas múltiplas dimensões ao longo do livro Dialética do Esclarecimento do conceito de eu. Eu lá é homo econômicos, mônada social, indivíduo reduzido à função mimética, fundamento metodológico da filosofia e da ciência moderna, etc. Quer dizer, as produções artísticas da indústria cultural se diferenciam da arte autônoma e mesmo das formas estéticas da cultura afirmativa. No âmbito da indústria cultural, o processo de produção se organiza seguindo os ditames da racionalidade técnica e da busca de lucro, por meio do que eles chamam de um esquematismo de procedimentos. Esses esquematismos de procedimentos são fórmulas prévias que geram efeitos premeditados, segundo finalidades impostas pela primazia do valor de troca, no caso, do lucro. Quer dizer, então, o processo de produção é organizado em função disso. Tanto que um critério de Hollywood é dizer, né, esse filme foi um êxito porque ele custou X e rendeu 10X. Então, o que se valoriza na indústria cultural é exatamente essa racionalidade. Quer dizer, assim, os produtos culturais se tornam mercadorias, no sentido pleno do termo. Eles já são mercadorias porque são vendidos, mas mais que isso, eles são só mercadorias. Se perde um pouco a dimensão não mercadológica, que é própria da arte. A padronização e a produção em série, o planejamento técnico em grande escala, o esquematismo prescrito pelas equipes de produção, transformam o caráter e as formas de consumo dos produtos culturais. Então, a produção ela vai se modificar, o tipo de produção, de produto que é oferecido, vai modificar o próprio consumo, as formas de fruição. A constituição objetiva desses produtos predetermina as modalidades de apreensão e fruição. O consumidor cultural, submetido à exigência combinada de atenção e automatismo, inibido em sua atividade intelectual, atrofia a imaginação e a espontaneidade. Nas palavras de Adorno, e aqui eu cito o texto lá, o resumê, o consumidor não é rei, como a indústria cultural pretende fazer crer. Não é sujeito dessa indústria, mas seu objeto.
né? Quer dizer, a indústria ela molda já de forma pré-determinada como vai se dar a fruição. Então, a forma artística dos produtos da indústria cultural vai se caracterizar por uma turva identidade entre o universal e o particular, por um simulacro de harmonia na qual o todo e a parte intercambiáveis exibem os mesmos traços. O detalhe, subordinado à totalidade, perde sua independência, torna-se fungível, né? Algo que pode ser trocado, pode ser posto ali qualquer coisa, né? Como a gente vê nas novelas, né? De repente tem uma digressão lá, pode ser qualquer coisa, uma visita a uma pessoa, um passeio, uma viagem, não vai alterar em nada, né, a trama, né? O estilo da indústria cultural elimina a tensão entre a regra e a pretensão específica do objeto, sacrificando o que fazia a diferença entre a lógica da obra e o sistema social. Quer dizer, segundo Adorno e Horkheimer, as manifestações artísticas da indústria cultural, conformadas em estrita obediência ao poder e à hierarquia social, bloqueiam a busca da verdade negativa, a expressão caótica do sofrimento. Então, aqui, né, de certa forma, eu estou tratando, né, um pouco, mencionando o que eles entendem por ser uma arte autêntica, né? Que ela é capaz de entrar em tensão. A lógica da obra de arte e a lógica do sistema social tem uma tensão, e a arte tem uma negatividade nessa direção de que ela vai ser uma expressão do sofrimento. Na indústria cultural não é assim, ao contrário. A ideologia subjacente aos produtos da indústria cultural tem por objeto o mundo enquanto tal. Desprende-se da exigência de fazer uma explicação para o significado da vida, de emitir o juízo de valor, concentrando-se no culto do fato, por conta de um calculado efeito de realidade, encena uma proximidade à vida cotidiana. No paradoxo da rotina travestida de natureza, na sensação confortável de que o mundo está em ordem, consuma-se, mesmo sob o rótulo de novo, a reprodução do sempre igual. Assim, dizem Adorno e Horkheimer, a indústria cultural se converte na proclamação enfática e sistemática do existente. Ela é uma mera reprodução do que existe. Então, ela não nega, ela não entra em contradição, ela não gera dissonância, ela não leva as pessoas a refletir. Mais ainda, né? A cultura se funde com a publicidade. Em simbiose, elas intercambiam técnicas de engodo e compartilham interesses econômicos. A propaganda, no auge do capitalismo monopolista, perde seu teor informativo, que era um apêndice necessário à da troca, né? Era necessário falar que era o produto para ser vendido, né? Mas se torna, né, um mero reclame da marca, consolidando por meio de seus slogans os grilhões que encadeiam os consumidores nas grandes corporações. A indústria cultural, de forma análoga, transita entre a autopromoção e a afirmação do poder social. É muito interessante essa proximidade que eles fazem entre técnicas de publicidade e da indústria cultural.
Para concluir, né, o impacto da indústria cultural sobre a subjetividade corrobora a trajetória regressiva do processo de individualização. Como atividade do tempo livre, a indústria cultural reitera e complementa a alienação escrita na organização capitalista do trabalho. Como forma histórica da cultura no mundo administrado, constitui uma das instâncias de socialização, de formatação reificada da consciência e do inconsciente dos indivíduos. Dispensados do esforço de individuação, o consumidor da indústria cultural é descrito na dialética do esclarecimento como protótipo da pseudo-individualidade. Quer dizer, o Adorno e o Horkheimer vão designar com esse termo o caráter fictício dos indivíduos, reduzidos a mera encruzilhadas de tendências predominantes na aparelhagem econômica e social. Então, a análise deles da indústria cultural passa pela produção, pela forma de fruição e chega até os efeitos da indústria cultural sobre os processos sociais e psicológicos de constituição da individualidade. Então, é uma teoria, digamos assim, sistêmica e bastante abrangente. Então, eu acho que com isso eu concluo a minha apresentação do conceito, né? E, como eu disse, no decorrer do debate a gente desenvolve mais. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Só um minuto antes de passar a palavra ao professor César Barreira, eu esqueci, na verdade, 2 avisos que eu deveria ter dado no começo da mesa, peço desculpas. Aqui ao lado do vídeo, nós temos um chat que vocês podem mandar perguntas para os professores por lá, que depois das falas nós vamos ter tempo para debate. E caso vocês tenham algum problema com a conexão com a plataforma, por favor, entre em contato com a gente pelo chat ou por e-mail, que a nossa equipe está a postos para resolver qualquer coisa que aconteça. Agora, professor César, por favor. Olá, Laura, obrigado pela apresentação. Boa tarde a todas e todos pela presença no seminário de inauguração do Centro de Estudos Sociedade, Ciência e Tecnologia, do Instituto Norberto Bobbio, a plataforma INB Digital. Uma grande satisfação ter vocês por aqui. Um agradecimento especial ao professor Ricardo Mussi pelas palavras. E cabe a mim aqui hoje fazer uma complementação, uma fala sobre, então, retrocessos e avanço da indústria cultural, tá? A minha fala tem um objetivo muito claro e ela tem também uma especificidade. Eu estou mais interessado aqui também em discutir, de certo modo, um possível alargamento do conceito e sua conexão com a crítica da economia política, tendo em vista também a incorporação dos debates que tivemos no dia de hoje, mas também no dia de ontem, que giraram muito em torno das novas questões de plataforma e tudo mais, né? Então, o meu principal objetivo aqui é, enfim, discutir essa vinculação do Adorno ao Marx, o que, de certo modo, é uma obviedade, mas nem tanto se a gente considerar alguns desenvolvimentos recentes, a própria publicação, tanto no exterior, mas mesmo aqui na literatura nacional, de obras que procuram voltar, né, a essa temática para torná-la mais clara, mais explícita, mas, acima de tudo, isso é importante para que a crítica das novas tecnologias e quando a gente, enfim, discute também plataforma, quando a gente manifesta o capitalismo, que isso possa significar também uma crítica ao capitalismo a partir da crítica da economia política, tá? Ou seja, e não simplesmente vocês estão me ouvindo bem? Estava tendo só algum som aqui junto. E que isso não signifique apenas uma crítica ao capitalismo lato sensu, né, de outro modo. Então, o meu especial interesse aqui é
permitir uma fala que estabeleça esse amálgama entre a indústria cultural, a sua noção e possível atualização, sua vinculação com a crítica da economia política, de tal modo que essas reflexões e problematizações sobre as novas tecnologias possam ter um estofo sociológico mais, digamos que, profundo para dar conta dessa complexidade. Tá? Enfim, de certo modo, tá? Eu vou desenvolver essa fala a partir de 4 movimentos. Tá? Então, a minha fala está dividida em 4 momentos. Logo no primeiro momento, eu vou destacar e fazer algumas reflexões sobre a própria ideia de retrocesso ou regressão, destacando como essa ideia, né, ao pressupor muitas vezes algo positivo que se mantém e que estava presente antes, como essa ideia de retrocesso e regressão pode não ser muito apta para o encaminhamento de uma abordagem crítica sobre aquilo que está acontecendo nos termos sociais. Logo após, eu vou vincular essa ideia de retrocesso, nesse segundo momento, aos chamados pressupostos sociais objetivos, algo que o Adorno salienta em não poucos momentos de sua obra. Esse segundo momento da minha fala vai ensejar um terceiro momento em que eu vou procurar estabelecer, né, esse amálgama entre indústria cultural e crítica da economia política, né, em especial com atenção a algumas caracterizações do Adorno e do Horkheimer, mas também do Adorno em textos só dele, em que a indústria cultural é vinculada explicitamente à valorização do capital, o que significa a necessidade, né, de apontar toda a discussão sobre valor como algo nuclear para a indústria cultural. Se isso, evidentemente, poderia parecer óbvio, isso não é tão óbvio quando a gente incorpora na reflexão a literatura nacional, mas em especial a literatura internacional, que, diante da publicação da Mega 2, dos manuscritos e textos do Marx e do Engels completa, enfim, tem discutido inúmeras questões sobre essas questões, ainda com pouca recepção aqui no Brasil. Por fim, termino a minha fala com um quarto momento em que vou analisar e propor, né, uma hipótese de leitura das plataformas, não só como um desdobramento da indústria cultural, mas também como uma forma de apropriação do intelecto geral, que é um termo que o Marx utiliza nos Grundrisse, num momento bastante específico dos Grundrisse, como uma caracterização do chamado capitalismo de plataforma. Então, são esses 4 momentos que, de certo modo, permitem uma unidade na minha fala, que eu compartilho aqui com vocês, para que a gente possa depois conversar, enfim, e desenvolver a temática nos debates ou oportunamente, quando bem entenderem. Acerca do primeiro momento, então, né, sobre a questão do retrocesso, é muito importante que a gente questione, de fato, algumas terminologias que são aparentemente evidentes, né? Então, falar sobre retrocesso, falar sobre regressão, por exemplo, há um livro que fez bastante sucesso na literatura internacional, mas também nacional, foi um livro, enfim, foi traduzido por inúmeros idiomas, inclusive para o português, chamado A Grande Regressão, né? Que procura, de certo modo, dar conta aí dos diagnósticos sobre os novos líderes populistas, né? Ora, esse diagnóstico sobre regressão, ele tem um pressuposto muito claro, né? Se estamos regredindo, é porque antes, de algum modo, não estávamos, com certeza não estávamos diante de uma situação excepcional, mas será que seria boa, satisfatória, né? Esse tipo de abordagem em que se posiciona de uma forma muito forte, né, o retrocesso, a regressão, ele acaba tendo dificuldades para discutir a unidade, aquilo que permite a continuidade desses movimentos, né? É claro que existe uma vastíssima literatura sobre populismo, mas também é muito claro que todas essas manifestações ocorrem no interior da própria sociabilização moderna capitalista, né? Não estamos diante de dicotomias que permitem a exacerbação de narrativas, né, exteriores. Algo veio e, assim, enfim, de certo modo, permitiu essa avalanche populista. Agora, esse diagnóstico padrão, ele também vem muito bem acompanhado, muitas vezes, de uma literatura que insiste, né, naquilo que, mesmo no Brasil, é bastante comum, ao se referirem sobre o neoliberalismo como chamado ataque rentista, né, as denúncias de que estaríamos vivenciando um capitalismo especulativo, né, um grande aspirador de pó que suga toda a riqueza do mundo em favor do 1% da sociedade, né? E a gente começa
a verificar esses slogans, né? O 1% que domina tudo, ou então o slogan contrário, os 99% que deveriam governar, né? Por que eu estou fazendo referência a essas questões? Porque ainda que possa parecer evidente que há uma questão de concentração de renda, de capital, que permita o juízo acerca do 1%, fato é que esse tipo de diagnóstico e de encaminhamento crítico não explica absolutamente nada sobre como funciona a sociedade, né? A posição forte de que 1% domina não explica como se domina. E essa é a pergunta fundamental de toda e qualquer teoria social. Toda e qualquer teoria social precisa questionar como a ordem social é possível. E o apelo à personalização das estruturas objetivas, que o Adorno, num texto importante, Teoria da Semiformação, vai salientar isso como sendo um sintoma da semiformação, a personalização. Isso não permite que a gente questione as estruturas, os mecanismos sociais que permitem que isso aconteça. Uma outra forma da gente perceber esse problema, quando a gente discute retrocesso e por aí vai, é atentar, por exemplo, para as discussões sobre neofascismo. E eu coloco esse tema basicamente para poder permitir um diagnóstico, um diálogo com Adorno, tá? Quando a gente ouve muitas vezes a caracterização, estamos diante do neofascismo, geralmente isso aparece no diagnóstico em que há uma caracterização, né, uma tipologia do fascismo, que é geralmente falado, olha, tem as características alfa, beta, gama, x, y, z, consigo identificar um ou outro aqui, então, diante dessa situação, seria possível dizer que estamos diante de um neofascismo, né, um novo fascismo. Isso é importante questionar isso, justamente porque em vários textos, o Adorno, ensaios sobre psicologia social e psicanálise, na coletânea Educação e Emancipação, mesmo no estudo sobre a personalidade autoritária, né, ele vai fazer uma referência explícita de que, ainda que análises sociopsicológicas sejam fundamentais, e elas são fundamentais para a compreensão dos mecanismos de propaganda fascista, tá? Já que elas permitem a lógica de identificação com o grande líder, né? Ainda assim, a gente tem que considerar algo que o Adorno salienta de uma forma muito clara, muito cristalina, num texto chamado O que significa elaborar o passado, que está presente na coletânea Educação e Emancipação, em que ele sustenta, ora, a sobrevivência do fascismo, né, e o insucesso da referida elaboração do passado, né, esse trabalho, né, de vamos discutir a memória, vamos falar sobre isso, vamos elaborar o passado, né? O fracasso disso deve-se o que o Adorno vai dizer? Deve-se à persistência, e aí eu entro naquilo que já constitui o segundo momento da minha fala, como eu havia anteriormente destacado, isso deve-se à persistência dos chamados pressupostos sociais objetivos, que geram o fascismo. Isso significa que o Adorno, quando trata o fascismo, ele não trata o fascismo, ele trata da experiência social vivida do fascismo, né? Trata isso como sintoma, como uma tendência da socialização capitalista e que por isso mesmo pode, digamos com muitas aspas, retornar, né? Esse tipo de abordagem é interessante e eu a manifesto aqui justamente porque permite compreender essa unidade, essa linha de continuidade que permite que a gente fale sobre esses retrocessos. Mas essa linha de continuidade tem a sua relação com os referidos processos sociais objetivos, né? E o que eu quero dizer com pressupostos sociais objetivos? Se a gente retoma algumas reflexões do Adorno, por exemplo, em Introdução à Sociologia, tá? Lá a gente vai ter a caracterização, né, acerca da necessidade de se criar uma teoria da lei social, ou, em outro momento, ainda numa outra... A Introdução à Sociologia é composta aí do último curso, né, do Adorno, uma transcrição das últimas aulas, né, o que ele chama de uma teoria objetiva da sociedade. Atenção que a gente tem que ter é que essa consideração, né, dos pressupostos sociais objetivos que remetem não só ao modo de funcionamento, mas à mediação e à própria construção da ordem social, isso permite ao Adorno, assim como Marx fazia, falar tanto dos aspectos objetivos como dos aspectos subjetivos, né? A gente não pode esquecer que no Capital, para além da descrição da crítica da economia política, né, existe toda uma descrição acerca do modo de representação
né, capitalista, que é o título do último livro da Livre-Docência do professor Jorge Luiz Grespin. Né? Então, há sim toda uma elaboração sobre a representação, sobre a subjetividade já no Capital. E o Adorno é, sem dúvida alguma, um dos autores que mais soube trabalhar isso, incorporando, por exemplo, a psicanálise. Né? E aqui acho que vale uma referência em especial, quando a gente está tratando, então, desses processos sociais, pressupostos sociais objetivos, a sua relação com retrocessos sociais, vale a menção a um texto chamado Teoria da Semiformação. Né? Por quê? Lá ele vai salientar como a semiformação, que é veiculada pela indústria cultural, né, ela acaba produzindo o que ele chama de um espírito objetivo negativo. Né? E o Adorno vai salientar, olha, o semiculto, o destinatário, né, da semiformação, ele pode buscar, e aqui eu cito, né, conservação de si mesmo sem si mesmo. Conserva-se si mesmo sem si mesmo. Como que isso é possível? Justamente porque aquele, né, que é o destinatário da semi-informação, e que somos todos nós, né, ninguém está se colocando fora disso, ainda mais hoje em dia, essa vai ser uma discussão que eu vou trazer mais para frente, ao término da minha exposição, né? Mas hoje em dia a subjetividade, a experiência, elas ficam absolutamente restringidas a um estado informativo incessante, né, que muda a todo instante e que é efêmero, ainda mais hoje em dia, quando todos nós acordamos e vamos dormir ligando o celular, né, quando vamos dormir estamos com o celular, quando acordamos estamos com o celular, em todos os momentos estamos com o celular. Né? Não é por acaso que o Adorno vai mencionar como isso sedimenta também a base do conformismo. Mas, mais importante ainda, para os propósitos aqui da reflexão que eu gostaria de propor e de verificar a pertinência ou não, como essa própria semi-informação, que volto a insistir, é veiculada, exposta, espraiada pela indústria cultural, como isso, né, na verdade, significa toda uma conquista do espírito pelo fetiche da mercadoria. Esse texto é importante porque nele o Adorno faz inúmeras vinculações da questão da semi-informação e, naturalmente, da indústria cultural, a essas categorias fundamentais da crítica da economia política, que permitem perceber, né, de modo claro, cristalino, a vinculação da reflexão adorniana com Marx. Né? Apenas a breve título de contextualização, por mais que talvez isso possa, e isso era óbvio, né, algumas décadas atrás, enfim, o fato de ter sido óbvio antes não tem tanta importância hoje em dia, quando não mais é assim. Né? Do contrário, autores como o Dirk Braunstein, que cuida de todo o arquivo Adorno, né, não teria lançado o livro dele, né, justamente a economia política, a crítica da economia política de Adorno. Né? Houve toda uma construção também do Adorno e da própria indústria cultural como algo muito mais vinculado à arte ou tão somente à filosofia, sem a reflexão sobre a crítica da economia política. Isso também não significa que a própria interpretação do Dirk Braunstein acerca das deficiências da leitura do Adorno do Marx, né, deficiências que ele, Dirk Braunstein, sustenta, não significa que isso também seja de todo razoável. Mas essa é uma contextualização necessária, e por isso que eu faço questão de insistir muito, né, na necessidade da gente propor essa vinculação, não tanto por Adorno e Marx em si, isso não é relevante. O que é relevante é a gente ter uma crítica das novas tecnologias que não só recupere o capitalismo como categoria analítica, mas que o recupere a partir da crítica da economia política. Né? Isso, para mim, é o fundamental, esse digamos que assim, o norte que orienta a minha reflexão, minha proposta de reflexão aqui hoje. Tá? Mas, voltando para a questão da semi-formação que eu havia mencionado, e aqui eu ainda estou naquele segundo momento que eu me referi, né, da minha exposição, o ponto que é interessante é que ali o Adorno faz uma referência interessante hoje em dia, quando ele diz que a indústria cultural é responsável por conquistar espiritualmente o sujeito. Tá? E nesse mesmo texto surge uma ideia que me parece também muito atual. Ele vai falar, olha, a semiformação, que é posta e espraiada pela indústria cultural, como eu já disse, ela é defensiva. Por que ela é defensiva? Porque ela exclui os contatos, as interações, a vivência, a experiência que poderiam jogar luz, né, sobre o caráter propriamente suspeito da semi-informação. Ela evita tudo isso, ela bloqueia, ela nubla tudo isso. Né?
Mas a gente poderia questionar, nós poderíamos perguntar, legal, mas se ela é defensiva, se ela impõe, se ela faz um deslocamento, um movimento de defesa, defesa em relação a quê? Defesa em relação a quem? Defesa a como? E é isso que permite, e aqui eu entro no terceiro movimento da minha fala, né, uma possível associação desse movimento, dessa defensividade, se podemos colocar assim, com uma abordagem nova, que tem, nova entre aspas, mais nova aqui no Brasil, mas que tem pelo menos 45 anos de discussão na Alemanha, sobre novas leituras de Marx. Né? E por que isso? Né? E com isso eu entro no meu terceiro momento da minha fala e penúltimo já, para que depois a gente possa conversar, discutir, sugerir, criticar essas e outras possíveis aproximações. Pois bem, nesse terceiro momento eu gostaria de propor essa vinculação da indústria cultural com a economia política. Né? O professor Ricardo Mussi já mencionou, né, algumas passagens da dialética do esclarecimento, né, e lá o Adorno e o Horkheimer explicitamente destacam a origem da indústria cultural, as leis universais do capital. E isso ainda pode soar um tanto quanto vago, né? A gente pode até lembrar dos prefácios, em especial o prefácio à primeira edição do Marx ao Capital, de 1864, né? Quando ele fala que o objeto do capital, né? O que ele está ali procurando estudar são essas leis universais do capital, né? Mas num texto posterior chamado Sociedade, o Adorno faz uma referência ainda mais explícita em termos de gênese, né? E ele vai falar, olha, a indústria cultural surgiu da tendência de valorização do capital. É claro que, assim como em outras expressões tipicamente marxistas, ela pode significar tudo. Por isso mesmo, muitas vezes ela não significa nada. Associar a indústria cultural à valorização do capital pressupõe e põe em movimento uma série de categorias. Mas eu gostaria aqui de destacar um modo de compreender isso. Né? Em primeiro lugar, é porque se ela tem relação com a valorização do capital, ela tem relação com valor. E aí a gente entra, enfim, em mais problemas, né, que podem existir na literatura, nas recepções consagradas, cristalizadas, mas que, enfim, nem por isso deixam de ser interpretações. Se o valor é um aspecto fundante, né, para a gente compreender também a indústria cultural, né, isso não só manifesta uma forte vinculação entre o Marx e o Adorno, né, isso talvez permitiria, né, uma vinculação dessa temática com a chamada teoria monetária do valor, que é um produto da também chamada nova leitura de Marx, que é um movimento que tem início com um aluno do Adorno, Hans-Georg Backhaus, né? É quem inicia a nova leitura de Marx no final da década de 60, inclusive a partir de um texto do Adorno, que é uma transcrição de uma aula dele, que foi publicado pela primeira vez como anexo ao livro do Backhaus, Dialética da Forma-Valor. O texto do Adorno é sugestivamente intitulado Marx e os conceitos básicos da teoria sociológica. Né? E por que eu estou falando isso? Porque a teoria monetária do valor ela tem como contraponto a chamada teoria substancialista do valor, que, de um modo bastante, enfim, resumido, é basicamente a ideia de que o valor seria uma propriedade interna da mercadoria, né? Algo que acontece tão somente no processo de produção antes da circulação, antes da troca. Então, é a imagem mais ou menos tradicional, dependendo da vinculação e da interpretação marxista corrente, né? Mas de que o valor ele é posto, produzido no processo de produção, então somente, né? Fruto do trabalho e que, de certo modo, está incorporado ali na mercadoria. Tá? Essa narrativa, esse modo de entender o valor, ele é, enfim, problematizado há décadas, há muitas décadas, mas, em especial, a nova leitura de Marx, o que ela faz é retomar textos do Marx, em especial, se valer do projeto de publicação da Mega 2, que tem publicado ainda textos inéditos, que, enfim, não vão acabar agora, o projeto está previsto para terminar lá para 2050 alguma coisa, né, se isso for possível, mas, com isso, propor uma nova leitura, mas que não é tão nova. O meu ponto é esse. E se a gente atenta para esse último artigo do Adorno que eu mencionei,
referente a Marx e os conceitos básicos para uma teoria sociológica, ali o Adorno vai salientar como o conceito de valor ele está intimamente associado à noção de fetichismo da mercadoria, que já foi tão importante quando a gente mencionou, ainda que brevemente, a indústria cultural, né? E ele vai falar, olha, na verdade, o fetichismo da mercadoria é um processo de abstração que basicamente faz com que uma relação social apareça como se qualidade interna de algo fosse, né? E ali o próprio Adorno faz uma referência nesse texto a como o valor também se comporta assim, né? Então, o valor, ele, apesar de construir uma relação social, ele aparece para a subjetividade, ele aparece para a representação daqueles que estão no modo de produção capitalista, como se propriedade interna de algo fosse. E aí, faça um exercício de contextualização. É esse tipo de argumento que constitui premissa, por exemplo, daqueles autores, daquelas autoras que vão ler a financiarização da economia como um grande aspirador de pó, né? Como algo que só suga e que não produz valor, né? A própria narrativa de produção de valor ainda é muito vigente, muito em voga. Ora, o meu ponto aqui é justamente destacar como essa leitura do Adorno vai influenciar sobremaneira o Backhaus, o Reichelt, o Helmut Brentel, a Rakowitz, hoje em dia um autor também muito associado a essa leitura, apesar de ter suas diferenças, né, e não são poucas em relação, principalmente ao Backhaus, ou Heinrich, Michael Heinrich, né, mas, de todo modo, o que essa teoria monetária do valor vai colocar em destaque é justamente o quê? A ênfase nos processos cumulativos de fetichismo, né? Que não é só fetichismo da mercadoria, convenhamos. Tem fetichismo do dinheiro, fetichismo do capital, e, em especial, fetichismo posto pelo capital portador de juros, lá no livro 3, quando Marx analisa essas questões, né? Então, essas formas de aparecimento do valor, né, na verdade, o ponto é perceber como elas implicam um velamento, um nublamento cada vez maior das relações sociais, né? Favorecendo a já referida representação capitalista, que é extremamente funcional à manutenção do capitalismo. Mas esses autores, em especial alguns deles que estarão nesse núcleo aí na Alemanha, mas que não são necessariamente alemães, né? Vão destacar como também essa leitura permite a compreensão da dominação no capitalismo nos termos de uma dominação objetiva, né? Nos termos de uma dominação pelo valor, né? E aí isso tem um ponto interessante para a gente destacar. Tá? Muitas vezes passa despercebida ou não discutida a delimitação da crítica da economia política que o próprio Marx faz. No livro 3, uma vez mais fazendo referência a ele, há uma explícita demarcação sobre até que ponto vai a crítica da economia política. A gente está falando sobre nível de abstração, né? Não dá para ler o Capital e achar que ali você vai retirar todas as informações de qualquer coisa, isso é um absurdo. Né? E o próprio Marx coloca, olha, a crítica da economia política é crítica da economia política na média ideal. Esse é um argumento que vai ser exaustivamente repetido pelo Heinrich, por exemplo, mas é um argumento que em 1896 o Lenin utilizava, né, para defender o Marx de algumas interpretações. Então, de novo, não é uma questão nova, mas talvez hoje, pela primeira vez, a gente tenha a possibilidade de pensar em categorias e respectivos níveis de abstração que permitam um diagnóstico rico o suficiente, né, para dar conta da complexidade da atual sociabilização capitalista. Voltando ao que eu estava querendo dizer, porque esse é o gancho para o quarto e último momento da minha reflexão, mesmo porque eu já estou entrando aqui com 25 minutos, faltando 5 minutinhos para o término da minha exposição. Pode deixar, Laura, que vai dar tudo certo, você não precisará acionar o botão de choque para que eu pare de falar, eu prometo cumprir o horário. No que diz respeito a essa questão da dominação, né, e de um sistema, por sistema objetivo de dominação, por que eu falei a questão do sistema, né, que é muito presente nessa leitura marxista, bastante aí relacionada aos alunos do Adorno? Porque o próprio Adorno e Horkheimer salientam na dialética do esclarecimento, que já foi citada, como a indústria cultural constitui um sistema, né? Ela não é apenas a crítica da arte, da cultura, né? Isso a gente conversou também bastante, isso foi posto, foi já discutido
no dia de ontem. Mas, enquanto sistema, né, é possível ler a indústria cultural, e aqui eu faço citação explícita ao Wolfgang Leomar, né, é possível ler a indústria cultural justamente como o quê? Como algo, um mecanismo que dá perenidade à acumulação capitalista. É algo que produz sociedade, digamos, em outro nível de abstração. O nível de abstração da crítica da economia política, do capital, é o nível da crítica da economia política na média ideal. É importante ressaltar isso. É importante tentar descobrir mediações conceituais que permitam essa relação entre níveis distintos de abstração. Né? É macro, é teoria macro. Né? Agora, a indústria cultural, enquanto produtora de sociedade, justamente porque ela depende do desenvolvimento do aparato técnico, justamente porque ela depende das novas tecnologias e de toda a mudança subjacente a isso, justamente porque ela depende, né, das instâncias materiais de financiamento, de Estado, isso está em outro nível de abstração, mas que igualmente produz sociedade. Agora, e aqui eu gostaria de retomar um argumento, uma reflexão que eu apresentei um pouco antes, quando me referi acerca da defensividade, vocês vão se lembrar, assim espero, é a expectativa normativa que eu tenho, de que a semi-informação, ou seja, a indústria cultural, tem um caráter defensivo. Defensivo em relação a quê, eu perguntei? Defensivo em relação a quem? Né? E aí eu chego finalmente no meu último momento, no meu último movimento da minha fala, da minha exposição, que é o seguinte, né? Veja, se a indústria cultural produz e reproduz a sociabilização capitalista, se, como o Wolfgang Leomar coloca, né, ela é um mecanismo que dá perenidade à acumulação capitalista, se ela produz sociedade, é justamente aí que a gente consegue compreender o caráter defensivo dela. Né? E nesse sentido, me parece que essa talvez possa ser uma hipótese interessante para alargar o horizonte de pesquisa da indústria cultural e para alargar o horizonte de pesquisa sobre o chamado capitalismo de plataforma, mas é possível compreender as plataformas, é possível compreendê-las, né, justamente como um desdobramento da indústria cultural, né, justamente como um desdobramento em defesa, esse caráter defensivo, da sociabilização capitalista. Né? Ou seja, é justamente compreender a plataforma, né, e justamente a indústria cultural, né, como um agente garantidor da reprodução ampliada do capital. Agente esse que garante a subsunção de toda a sociedade ao domínio do capital. Né? Acho que essa é uma chave de leitura que pode ser importante, né? Porque, de fato, o que a indústria cultural, mas também as plataformas, né, que foram tão bem colocadas aqui pelo Victor, pelo Akamine na mesa anterior, que eu tenho certeza que vocês tiveram o privilégio de poderem, né, acompanhar, né, em todos esses processos, o que nós formamos são sujeitos subordinados à realização de valor, né, o que remete à teoria da semiformação. Né? E é por isso, então, que é possível compreender a indústria cultural como um sistema de dominação técnico-científica que expande, aprofunda o fetichismo do capital. Tá? Mas não só. E eu acho que aqui é possível a gente pensar em novas agendas de pesquisa e tentar utilizar produtivamente, criativamente, conceitos tradicionais, né, já do campo marxista. E a minha última explícita referência é a ideia de intelecto geral. Né? É uma ideia que aparece nos Grundrisse, quando Marx aventa a possibilidade, né, de um momento futuro em que ciência e tecnologia viriam a ser forças produtivas plenas, que corresponderiam a um novo mundo, a um novo modo de produção pós-capitalista. Ora, voltemos a ideias de defesa, de resistência. A indústria cultural e o seu desdobramento enquanto plataforma é tanto a resistência do capital a esse processo do intelecto geral, como sua apropriação, como sua captura. Então, é possível ler também, e é essa, pelo menos, a problematização que eu gostaria de oferecer e de discutir, que ensejasse encaminhamentos, é como a indústria cultural, mas em especial, né, todo o desenvolvimento do aparato técnico, e que não é só técnico, como já foi discutido, das plataformas, permitem, né, compreendê-las como uma resistência do capital que, ao mesmo tempo, né, se apropria
do intelecto geral. A partir dessas perspectivas, as plataformas elas podem ser vistas não só como modelo de negócio, para retomar o Zrníček, que já foi citado aqui hoje e ontem inúmeras vezes, né? O Zrníček propõe a definição das plataformas como modelos de negócios, né? Mas, de certo modo, é mais do que isso, né? As plataformas são verdadeiros canais de espraiamento, infraestruturas que espraiam o domínio do capital em todas as esferas da sociedade, né? E, ao mesmo tempo em que se apresentam como uma grande inovação, né? Já dizia o Adorno, né, que aquilo que é mais retrógrado, né, só pode justificar-se a si próprio ao se apresentar como mais avançado, né? O apelo às plataformas faz parte, evidentemente, disso, né? E essa resistência do capital ela pode ser observada em várias camadas, né? Acho que esse também é um ponto bastante importante, né? No plano econômico, já foi dito aqui como elas intensificam e aprofundam a monopolização da economia, né? Já citamos, nesses 2 dias de seminário, exemplos referentes a isso, né? No campo cultural, cristaliza, né, a semiformação como única instância de socialização, né? Mas há também o plano político, né? Basta a gente lembrar do exemplo da Itália, com Beppe Grillo, né? O movimento 5 Estrelas aparece e é chamado de plataforma política, não partido político, né, mas plataforma política, né? Isso é justamente aquilo que foi destacado no dia de ontem, uma manifestação de como a indústria cultural pode substituir os próprios partidos políticos enquanto forma de manifestação e encaminhamento das escolhas políticas, né? Para além disso, no plano social, há toda uma intensificação da precarização e flexibilização do trabalho, né? Isso é importante, essa dimensão, para que a gente também não caia no argumento do tudo é novo, né? Nem tudo é novo, né? O atual capitalismo ele coexiste muito bem, obrigado, com formas muito bem conhecidas de violência e expropriação da classe trabalhadora, né? Então, não é à toa que isso é chamado por autores os mais diversos possíveis de momentos de expropriação, né? De espoliação ou de extração, né? Mas há de fato todo esse movimento. Em suma, né? E com isso eu fecho a minha fala, já pedindo desculpas aí por esses 5 minutos a mais dos 30 minutos que me foram destinados. Mas, para concluir o raciocínio, retomar os momentos, os movimentos que caracterizaram a minha fala. Se o Marx balizava, né, a crítica da economia política, em grande parte, né, pelas tendências e contratendências do capital, a indústria cultural, enquanto negativo, né, do intelecto geral por meio das plataformas, né, ela atua como um mecanismo, uma espécie de suspensão dessas contratendências a favor da expansão do domínio do capital. Consequentemente, né, se os retrocessos sociais são um produto, né, dessa dinâmica que aprofunda as contradições do modo de produção capitalista, esses retrocessos também são, simultaneamente, sintomas do avanço da indústria cultural. Essa era, né, a temática da mesa. É assim que eu finalizo essas breves reflexões. Eu gostaria de agradecer a todas e todos pela atenção, acima de tudo pela paciência, por ouvir uma fala que sei é manifestamente bastante abstrata, e me coloco à disposição para dúvidas, sugestões e, acima de tudo, críticas, para que a gente possa desenvolver isso agora no debate ou no momento que acharem mais oportuno. Muito obrigado. Obrigada, professor. Nós tivemos uma pergunta aqui no chat da nossa plataforma. Eu vou ler e já coloco aqui no nosso chat para vocês também. No texto Indústria Cultural e Mistificação das Massas, Adorno e Horkheimer afirmam que a indústria cultural é um sistema de mídias interligadas que massifica a ideologia. Num processo histórico em que se busca repor o campo do debate que animou o livro Dialética do Esclarecimento, quais são as características do novo sistema de mídias constituídos pelos algoritmos e redes sociais e qual a feição da ideologia no mundo contemporâneo? Professor Ricardo Mussi está conosco. Professor? Sim. Gostaria de começar respondendo. O que o senhor prefere? Posso falar rapidamente sobre isso? Perfeito. Não, o que eu
queria dizer é bem rápido, né? Quer dizer, quando o Adorno e o Horkheimer escreveram o artigo, né, o modelo de, digamos assim, a ponta mais desenvolvida, né, a parte mais desenvolvida desse sistema de mídia, né, era, de certa forma, o cinema. Né? Então, grande parte do artigo se debruça sobre a produção, a, a distribuição e a fruição de filmes, né? E correlatas com o rádio, com o sistema de revistas, né? E algumas menções à televisão que já existia, mas que estava emergindo. No artigo resumê, né, dos anos 50, o Adorno já se concentra na TV. É por isso que esse artigo fez muito sucesso, né? Porque a TV ele foi escrito concomitante o momento em que a televisão estava suplantando o cinema como o principal entretenimento, né? E aí é uma distinção, digamos assim, muito não pode ser deixada de lado, né? Que é o fato de que o ir ao cinema, né, significa ir a um espaço coletivo, um espaço público, um movimento que rompe, de certa forma, com a passividade, porque você tem que se preparar, escolher o filme, qual cinema que você vai, qual roupa. Já o, a, a televisão, não. A televisão, ela chega até a sua casa, ela é mais, digamos, nesse sentido, é, de trava, digamos assim, né? O termo que eu queria dizer é isso, trava o espaço público, né? Transforma o público em privado, cria uma certa confusão na medida em que o privado se torna público e vice-versa, e o próprio conteúdo da TV também gera essa situação, né? Isso levou a uma crise da opinião pública com profundas implicações políticas, sociais, né? De certa forma, né, as redes sociais são uma nova, nova rodada, digamos, né? Já que, para usar a terminologia do Oswald, né, a nova dentição, né, da indústria cultural. Então, o professor César Barreira explicou muito bem, né? Eu concordo integralmente com muitas das coisas que ele disse, né? É que a indústria cultural, ela, no mundo das big techs, né? Das gigantes da internet, no mundo das plataformas, né? Elas intensificam, né? Aquilo que já havia, de certa forma, se manifestado lá, né? Na transformação do cinema em indústria, no mundo da TV, né? Porque ela vai intensificar essa confusão entre o privado e o público, né? Vai tornar tudo, né, ao mesmo tempo privado e criar uma ilusão de um público que não é um verdadeiro público, que não está submetido ao debate, é um falso debate, são algoritmos, são bolhas, né? Então, ela é um simulacro, né? Acho que um bom termo para explicar. Ela é as plataformas são um simulacro do espaço público, do debate público, que é um elemento constitutivo da democracia.
Aí, nesse sentido é que nós podemos pensar nessa ideologia. Quer dizer, é claro que ela também vai ser, né, predominantemente, como no cinema e a TV, uma reafirmação do existente. Então, esse é o traço principal, né? É uma apologia do mundo tal como existe. Aqui, no neoliberalismo, né, virou slogan, né? Não há alternativas, né? Então, esse, digamos, estreitamento, né, do horizonte, né, que vai romper com a possibilidade de imaginação, fantasia, de se pensar o outro quando se apresenta é só como, né, algo que é um fantasma, né, alvo do ressentimento, que está na base dos movimentos de extrema-direita, né? Então, há um vínculo, de certa forma, entre essas técnicas, né, essas novas tecnologias de comunicação, de entretenimento, de publicidade, todo aquilo que o Adorno colocava lá e o Horkheimer como característicos da indústria cultural, a moda, o esporte, a cultura, as artes, né? Tudo isso, né, vai ressaltar esse princípio que vai levar aí, né, e aí esse termo que apareceu lá no final da minha fala e também apresenta apresenta-se pouco matizado no texto da dialética do esclarecimento, mas depois vai ser desenvolvido pelo Adorno, sobretudo nos artigos dos anos 50 e dos anos 60, isso vai levar ainda mais a uma pseudo-individualização. Então, esse termo eu acho que é essencial para a gente entender a ideologia hoje, né? Essa ideia do indivíduo que se acha único, especial, e, ao mesmo tempo, ele é a reprodução, né, de algoritmos, né? Ele nada mais é do que um algoritmo. Então, isso vai ter um efeito devastador sobre a formação da identidade, que não é só político, é também psicológico, né? As doenças modernas vinculadas ao narcisismo, a síndrome de Burnout e várias outras doenças, a própria depressão, tal como com a dimensão que ela tem no mundo hoje, né, estão vinculadas a esse processo de pseudo-individualização que o mundo das plataformas exacerba. É isso. Perfeito, eu apenas acrescentaria, né, para reforçar essa questão, né, da duplicação do mundo existente, né, da aparência como sendo algo total hoje em dia, e que é uma consequência dessa sociabilização que nós temos por telas, né, telas, telas, telas e mais telas. Nós mesmos aqui, nós mesmos estamos interagindo por telas, mas talvez há 10 anos atrás, 15 anos atrás, as telas ainda estivessem restritas mais tanto à ideia do cinema, mas como também à ideia da própria televisão, né? Mas com a massificação dos smartphones, né, chamados smartphones, essa proliferação de telas também impacta exatamente as questões que o professor Ricardo Mussi colocou, né? E isso certamente intensifica, aprofunda a semiformação, né, a pseudo-individualidade, e claro, né, também toda essa situação
em que qualquer pessoa que eventualmente tente escolher um filme na Netflix e coisas do tipo, já se deparou com certeza, né? Então, existe ali um acúmulo de novidades, 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 mas que ao mesmo tempo repõe o mais do mesmo, né? Então, e isso, claro, que passa também para a própria subjetividade, né, de cada um de nós, e as referências que o professor Ricardo Mussi trouxe também são aí bastante significativas, né? Então, enfim, acho que é um momento em que, de fato, vivenciamos uma capacidade nunca antes, né, imaginada por conta desse desenvolvimento do aparato técnico, de sistematização de todo, né, um complexo de mídias que hoje consegue literalmente não só rastrear, né, controlar a nossa vida. Isso de fato ocorre e já acontecia, mas há mais do que controle, né? Há de fato aí uma espécie também de mutação antropológica e que em alguns momentos o Adorno se refere um pouquinho a isso, mas que poderia de certo modo fazer com que a gente recuperasse um pouco as discussões sobre os impactos desse amálgama entre sociedade de consumo e novas tecnologias, tal como sugere o Pasolini na recente tradução portuguesa dos Escritos Corsários, há uma série de reflexões sobre isso, sobre essa mutação antropológica, sobre conformismo, sobre uma série de elementos tanto objetivos como subjetivos, que com certeza são bastante atuais para a gente pensar a sociabilização, não só no plano internacional, mas, sobretudo, quando a gente pensa em Brasil e nos desafios políticos, econômicos, sociais que nos esperam. Bom, professores, queria agradecer muito as falas de vocês, as respostas às perguntas. Queria agradecer também as pessoas que estavam aqui nos assistindo. E peço para que vocês continuem acompanhando os trabalhos desse novo centro que se inicia pelas nossas redes sociais, no @INB_Instituto. E ficamos por aqui. Muito obrigada.